a leitura. Então, boa noite, irmãos e irmãs. Vamos continuar aqui com a leitura do livro A História da Igreja, do irmão André Miller. Né? Um livro muito bom, viu, irmãos? E para a gente conhecer a história da igreja. E hoje a gente vai continuar aqui, né, dessa página 126, acho que concluindo ali a respeito da terceira viagem de Paulo. Vamos ver, né? Então, a gente vai continuar aqui com essa leitura, lembrando os irmãos que é o livro sobre a história da igreja. Então, a gente vai ver muitas aqui as narrações de acontecimentos, de fatos, né? Esse autor sempre colocando na perspectiva daqueles que conhecem a verdade sobre um só corpo, a verdade de estar reunido somente ao nome do Senhor Jesus, a verdade da igreja como um povo celestial, né? Todos esses princípios, essa verdade, esse irmão conhecia, né? Conhece, vamos dizer, ele não está aqui com a gente hoje, mas está no céu com o Senhor, graças a Deus, e ele conta essa história da igreja, né? Desde o início lá, a gente viu, falando primeiro dali dos apóstolos e tudo mais, falando de cada um particularmente, e ele sempre coloca esses fatos nessa perspectiva, e não numa perspectiva doutrinal, vamos dizer assim, que foi corrompida, né, ou arruinada pela ruína que entrou na igreja, né, e que hoje nós vivemos aí. Mas ele fala na perspectiva realmente da verdade, daquilo que é a igreja segundo a palavra de Deus. Tá bom? Então ele falou de cada apóstolo, discípulos dos apóstolos, e agora está continuando aí falando de Paulo. Vocês podem perceber que ele pega na sequência de Atos, né? Então ele segue Atos dos Apóstolos, falando, né? Porque Atos dos Apóstolos é como se fosse um livro de história, né? Lucas, né, escreveu ele para contar a história da igreja. A história da igreja é contada por Lucas, por Atos dos Apóstolos. Então, por isso ele está, né, vamos dizer assim, pegando o livro de Atos e falando, né, e seguindo a sequência. Quando terminar, ele aí vai dar continuidade com o que se conhece da história, vamos dizer assim, da igreja, pelas informações seculares que nós temos, né? Depois que os apóstolos todos foram embora, ou, né, morreram e tudo, e como continuou essa história da igreja. Então, ele vai continuar daí por diante, depois aí de Atos, falando sobre essas coisas da história da igreja. Sempre, né, continuo repetindo, sempre nessa perspectiva, né, com esse olhar, né, do que é realmente a igreja, como nós temos aprendido agora, na revelação dada pelo nosso Senhor Jesus para nós, do que é realmente a igreja, tá? Nos seus aspectos de corpo de Cristo, de Assembleia de Deus, de noiva, né? E de um povo celestial, de um povo, de uma congregação que está separada, vamos dizer assim, ou que não tem a ver com a congregação que Deus levantou aqui na terra, que foi o povo de Israel, né? O povo de Israel, Deus levantou essa congregação, esse povo, né, aqui na terra, um povo terreno, para dar esse testemunho. Mas eles falharam, né? E o Senhor deixou de tratar com o povo de Israel por enquanto, e hoje trata com a igreja. Então, a igreja é o testemunho do Senhor aqui na terra hoje, mas é um testemunho, né, de um povo que está aqui na terra, mas que não é da terra.
é um povo que é do céu. A gente sempre tem que lembrar disso, irmão. Nós não somos um povo terreno, somos um povo celestial. Então, a gente vive aqui na terra, né, usufrui das coisas aqui da terra e deste mundo, né, porque estamos aqui, mas nós devemos estar sempre com nossa mente, né, fixada de que nós não somos daqui, somos do céu. Né? E a gente está esperando e aguardando, né, ao Senhor Jesus Cristo voltar para nos levar para estar com Ele eternamente no lar celestial. Estar com o Senhor Jesus nesse lar celestial. Então, vamos continuar aqui a leitura. E Paulo continuou sua fala até meia-noite. Vamos pegar um pouquinho antes aí, para a gente pegar esse contexto, Fernando? Aí, desse parágrafo aí mesmo. Devemos observar brevemente o que aconteceu nesse estágio de sua jornada. Duas coisas de imensa importância para os cristãos estão ligadas a isso: o dia do Senhor e a ceia do Senhor. O historiador que estava com Paulo nesse tempo entra com incomum minúcia sobre os detalhes daquele dia. É interessante, aí está falando o historiador, nesse caso, é o Lucas, né? Lucas é o historiador que estava escrevendo ali o livro de Atos e narra esse momento aí do dia do Senhor e da ceia do Senhor, né, que Paulo e os irmãos, aí, a Assembleia celebrou, e Paulo estava participando também. É evidente, a partir desta incidental observação, que era o estabelecido costume dos primeiros cristãos se reunirem no primeiro dia da semana, com a compreendida finalidade do partir do pão. Temos aqui o principal objetivo e o momento normal da reunião deles. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Atos 20, verso 7. Veja também 1 Coríntios 16, 2, João 20, 19 e Apocalipse 1, 10. Então, todos esses textos aí vão falar desse primeiro dia da semana, tá bom? Então, só lembrando aos irmãos, né? Estou aqui lendo, e se algum irmão quiser fazer algum comentário, um irmão que está em comunhão, de alguma coisa que achou pertinente e que sentiu do coração de destacar, fique à vontade, pode falar, eu interrompo aqui para o irmão poder fazer os comentários, tá bom? Mesmo o discurso do apóstolo, precioso como era, é mencionado como algo secundário. A lembrança do amor do Senhor ao morrer por nós e tudo aquilo que Ele nos deu ao ressuscitar era e continua sendo o principal. Se houver uma oportunidade também para o ministério da palavra, assim como para reunir os pensamentos e afeições dos adoradores de Cristo, é bom que haja. Mas o partimento do pão deve ser a primeira consideração e o principal objetivo da Assembleia. Só um comentário, né? Então é por isso, irmãos, que a Assembleia, né, os irmãos, consideram, né, o partimento do pão como a principal reunião, né? A reunião, não vou dizer que é mais assim importante, mas a principal, mais importante reunião, né? Porque as outras reuniões são importantes também, né? Aquela reunião de oração, né? A reunião de ministério da palavra, essas coisas são importantes, principalmente também a reunião de oração. Mas, né, o partimento do pão, ela tem um lugar especial na Assembleia, porque, né, essa reunião ela tem um caráter de adoração e ações de graça nessa memória que a gente faz do Senhor Jesus.
Então, como está lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando o Senhor fala com a mulher samaritana, né, que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, hoje, quando se fala da adoração, da assembleia, o momento principal para isso, né, de adoração e ações de graça, é nessa reunião do partimento de pão. Tá bom? Continuando. A celebração da ceia do Senhor nessa ocasião foi à noite. No início, o partimento do pão também era observado em alguns lugares antes do amanhecer e em outros após o pôr do sol. Mas aqui os discípulos não eram obrigados a se reunir em segredo. Abre aspas ali, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Atos 20, verso 8. E Paulo continuou sua fala até a meia-noite, pois deveria partir no dia seguinte. Foi uma ocasião extraordinária, e Paulo aproveita a oportunidade de conversar com eles a noite toda. Ainda não havia chegado o tempo, como disse alguém, em que os ternos discursos do coração seriam cronometrados. Quando a duração da ardente agonia do pregador pelas almas perdidas seria contada no relógio pela frieza dos meros professos, ou pela descuidada indiferença dos cristãos mundanos. Eutico, um rapaz, caiu no sono, e caiu do terceiro andar, e foi levantado morto. Atos 29. Isto foi visto por alguns como um castigo pela sua falta de atenção, mas foi um milagre. O rapaz foi levantado de um estado de morte pelo poder e bondade de Deus através do seu servo Paulo. E todos ficaram grandemente reconfortados. Então, só para os irmãos lembrarem aí, né, Atos 20, aí narra essa fato, né, que aconteceu, que Paulo se reunindo ali, eu acho que o local, a localidade era Efésios, não estou lembrado, mas eles se reunindo ali, houve o partimento do pão, e depois do partimento do pão, Paulo começou a falar, ensinar, né, e ministrar a palavra para eles, e isso se estendeu até a meia-noite. E durante esse discurso de Paulo aí, o Eutico, um jovem, estava sentado na janela, e aí cochilou, pegou no sono e caiu lá de cima do cenáculo. Toda vez, irmão, que fala o cenáculo, é um lugar elevado, né? Uma parte, vamos dizer assim, de cima da casa. É como hoje a gente fala assim, a cobertura. Né? Lá onde a gente reúne, lá na casa de Dal, o cenáculo é literalmente o cenáculo, porque a gente se reúne lá na cobertura da casa de Dal, né? Na parte lá mais alta, mais elevada. Então, Eutico estava ali, né, na janela, cochilou, dormiu e caiu da janela, mas, né, o Senhor, milagrosamente, assim, trouxe ele de volta à vida, né, que estava assim no estado de morto ali. Eu não sei se aí dá para ver, Fernando, se é em Éfeso, essa localidade. A última referência que ele faz é Troade, né? Eu acredito que seja lá. Troade, mas é uma cidade, agora não sei de qual é a região, não é isso? Mas tudo bem. Então, irmãos, é só para os irmãos e irmãs, né, ficarem vendo aí o contexto, né? Foi esse aí, né? Foi nesse momento aí que houve esse incidente aí,
em que o jovem Eutico caiu. Um comentário rápido, irmão, sobre isso, é que o autor, ele fala o seguinte: Paulo continuou sua fala até a meia-noite, né? E foi uma ocasião extraordinária, que Paulo aproveitou a oportunidade de conversar com eles a noite toda. Aí ele fala uma coisa muito interessante, que ainda não havia chegado o tempo, como disse alguém, em que os ternos discursos do coração seriam cronometrados, quando a duração da ardente agonia do pregador pelas almas perdidas seria cortada pelo, pela frieza dos meros, seria cortada no relógio pela frieza dos meros profetas. O que isso aqui diz aqui hoje em dia? Seria cortada dos meros profetas. Paulo, ele tinha dito, eu creio que foi em Atos mesmo, quando ele está se despedindo dos irmãos, eu não sei, irmão Wesley, se era dos irmãos de Coríntios ou dos filipenses, que ele falava que haveriam lobos devoradores que chegariam Não, depois é em dele. Éfeso, por isso é um pouquinho mais na frente, alguns capítulos mais na frente, que ele vai falar sobre isso. Ou é nesse mesmo aí, um pouquinho mais na frente. São os anciãos de Éfesos, que ele chama e começa a conversar sobre isso aí, avisá-los. No verso 17, ele começa a falar sobre isso. E Atos Isso, 20. perfeito. O que ele quer falar aqui? Quando ele fala que seria contada num relógio pela frieza dos meros profetas, que haveriam pessoas que que não que não. Peraí, eu vou colocar aqui porque explicando, mostrando na palavra do Senhor, o contexto fica mais claro. No versículo 17, é isso? Aqui, ó. Aí ele começa a falar: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aí ele fala que, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí agora ele fala aqui que ele iria a Jerusalém. Aí pulando aqui, aí ele fala aqui, ó, pulando para o 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aí o que ele fala para a igreja? Para os anciões, né? Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante esses 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Voltando aqui para o texto, a gente tem essa frieza demonstrada por aqueles que a gente que perdura até o tempo de hoje, não é? Pessoas que cronometram aquilo que tem que falar, porque são meros professos. E qual é o objetivo deles cronometrarem? Porque não há verdade no seu discurso. Eles falam de Deus, mas não amam o Senhor. E a intenção desses meros professos que vão à frente, que abrem grandes templos bonitos e formosos, é simplesmente fazer do rebanho um negócio. Eles não creem no Senhor Jesus, eles não creem na salvação. Eles apenas, talvez por incompetência de trabalhar, de prosperar honestamente, acharam no meio cristão uma forma de ganhar dinheiro para viver no bem bom. Aí ele cita também, como está escrito lá, que dentre vós mesmos se levantariam homens que falariam coisas perversas, que esses são os cristãos mundanos, que andam segundo o curso desse mundo, e verdadeiramente
são até cristãos, mas que estão andando pela carne. Então, a orientação que a gente sempre recebe do Senhor é para que a gente sirva ao Senhor em verdade, né? Sempre lendo, tendo contato com a palavra, esperando e muitas vezes com paciência as tribulações que pessoas, que até irmãos, podem nos causar, como foi o caso de Diótrofes, né? Que ele era repreendido pela sua forma de agir, mas que o irmão, creio que Gálio até, era elogiado pelo seu proceder. Então a gente não deve combater aos meros profetas, a gente tem que fugir, não é? Agora, quanto aos cristãos mundanos, a gente tem que combater no sentido de com o nosso próprio andar. E aqui, irmãos. Sempre lembrando, né, que não há combate contra cristãos, né? O nosso combate não é contra a carne, nem o sangue, né? A gente está entendendo aí o que o Fernando falou, que a nossa vida, o nosso proceder deve ser sempre de acordo com a palavra, independente de que outros cristãos estejam se portando. E uma coisa também que é bom destacar aí, quando ele fala desse ponto aí que o irmão trouxe, né, da frieza dos meros professos, desce um pouquinho aí, Fernandinho, para eu poder ler esse trecho mesmo que você leu, né? Quando ele fala aí assim, quando a duração da ardente agonia do pregador pelas armas perdidas seria contada no relógio pela frieza dos meros professos, né? Aqui é o que muitas vezes ocorre hoje em dia, né? Os cristãos, né? A cristandade foi esfriando tanto com relação ao afeto e o desejo das coisas de Deus e da palavra de Deus, né? Que se tornou uma coisa muito fria a ministração da palavra, né? E aí, às vezes, as pessoas não têm aquele coração, né, desejoso, né, de a conhecer mais das coisas do Senhor. Então, quando a gente tem esse coração desejoso, como esses irmãos estavam aí, eles vão aproveitar qualquer oportunidade que tenha, de ter, vamos dizer assim, um irmão, né, que tem um dom, o dom de mestre, doutor, ou, né, que está trazendo alguma coisa do Senhor, eles não vão se importar, né, do tempo que aquilo vai levar para ser dito ou para ser falado, né? Então, a questão aí é, né, a gente ter esse coração disposto e, como fala, eu não me lembro se é em Tessalonicenses, a gente poder remir o tempo, que é no sentido de a gente saber aproveitar o nosso tempo que nós temos aqui, né, para as coisas do Senhor. Então, se a gente tem uma oportunidade de poder ter esse tempo com as coisas do Senhor, a gente não pode chegar e desprezá-la, ou ficar limitando ela pelas horas, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido aí também que a gente pode estar, essa palavra aí, né, nos traz a reflexão, a gente pensar nisso, né? Eu lembro aqui, quando a Assembleia aqui em Salvador começou, e os irmãos vinham para cá, e a gente estava aprendendo muitas coisas novas, e às vezes a gente ficava até altas horas, né, falando das coisas do Senhor, e a gente tirando dúvida, perguntando, e o irmão falando, ministrando ali, e a gente nem percebia, né, que passou tantas e tantas horas, se não tivesse aqueles mais, vamos dizer assim, sensatos, que diziam, a gente tem que dormir, porque amanhã a gente tem que acordar cedo para a reunião, ou para ir trabalhar, ou para isso, ou para aquilo outro, né? Então, às vezes acontece isso, né? E acho que aconteceu aí com esses irmãos. Paulo estava ali presente,
E eles aproveitaram o máximo que eles puderam, né? Já que Paulo, no outro dia, estaria viajando. Né? E não se preocuparam em contar tempo, né? Limitar tempo para o que Paulo estava trazendo. Né? Então, quando se ocupa assim com as coisas do Senhor, vai ter momentos, vai ter ocasiões que isso vai acontecer. Né? Porque a gente tem que lembrar também que nas coisas do Senhor existem a ordem e decência. Então, por exemplo, quando a gente faz uma reunião, a reunião partimento do pão, reunião de oração, ou reunião de administração da palavra, por haver a ordem e decência na Assembleia, né, as coisas de Deus são feitas com ordem e decência, a gente determina o horário de começar e o horário de terminar, né? E é por questão de ordem e decência, não é por questão de a gente estar contando no relógio, não. É só uma questão de ordem e decência, né? Nas coisas do Senhor, nas reuniões, naquilo que é feito para o Senhor. Mas vai ter ocasiões em que a gente vai estar se ocupando ou conversando com os irmãos ou lendo a palavra ali com outro irmão e tudo, e esse tempo vai se estender, né? E a gente não vai nem perceber, não vai nem sentir. Por quê? Quando não vai contar esse tempo para a gente, porque a gente vai estar desejoso de conhecer mais das coisas do Senhor. Um ponto também, irmão, interessante. Tem irmãos, se não me falha a memória, que sugere que esse discurso longo, né, de Paulo e o sono profundo, né, do Eutico trazia um símbolo, né, de algo que futuramente aconteceria, que seria o sono profundo que a cristandade, né, entrou quanto ao longo discurso do apóstolo Paulo. E a gente pode ver isso hoje claramente se cumprindo, né, principalmente quem participou, né, de alguma religião. Eu não me lembro de dar ênfase às cartas de Paulo. E quando se lia algo da parte dos longos discursos de Paulo, era bem rápido a fala e totalmente torcida, e sempre foi assim, né? A gente vai ver Pedro falando também, se referindo a Paulo quanto aos escritos dele, e que já naquela época já havia uma distorção, né? Já havia as pessoas já falsificando, já contraditando os longos discursos de Paulo. E é tão longo, né, que hoje nós sabemos que é longo o discurso, porque foi ele quem mais escreveu, né, o Novo Testamento, né, foi revelado muito mais a ele os mistérios, né, a questão da igreja, da reunião, do corpo de Cristo. Então, as principais, certamente, doutrinas do cristianismo veio por Paulo, né? Paulo foi usado para trazer. E a gente vê isso acontecendo lá com esse jovem, né, com Eutico, e lá fala bem claro, né, foi um discurso longo de Paulo. E ele entrou em sono profundo, né? Então, certamente isso, alguns irmãos sugerem, né, que certamente era simbólico, né, e que isso realmente ocorreria no trajeto aí, né, na história da igreja. E isso é um fato. Nós vemos isso acontecer hoje de forma claríssima, né? E ninguém vê falando mal de Pedro, de Tiago, de João, mas contra Paulo existem várias correntes, várias vertentes que são contra os ensinos de Paulo na cristandade, e ainda muitos ainda vivendo esse sono profundo, né? Não querem ler nada, né, que o apóstolo Paulo escreveu. Com certeza, esse aspecto que o irmão Isaac está trazendo é realmente real hoje na cristandade, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, Paulo é o apóstolo que é odiado no meio de muitos cristãos por aí, viu?
E isso é triste, né? Porque o apóstolo que o Senhor, né, deu a conhecer os mistérios, né, da igreja. E ele, né, assim trouxe e ensinou, e como o irmão Isaac falou, né, a gente vai ver que a maioria das cartas no Novo Testamento são de Paulo. Né? São cartas de Paulo às igrejas ali. Ou a irmãos em particular, né, vamos dizer assim. Então, hoje, realmente, o ataque, né, e a contrariedade contra Paulo no meio cristão, da cristandade, é grande. Então, realmente, é o aspecto, né, que aí nos traz desse ensino aí, né, daquilo que Paulo traz, e a cristandade adormeceu e não quer ouvir as verdades de Deus através da revelação dada ao apóstolo Paulo ali para nós. Ou seja, só para complementar, Wesley, o sono foi tão profundo que caiu, né? Caiu do Isso. cenáculo e morreu, né? Morreu. A gente pode olhar hoje nas religiões. Não querem a mulher cobrindo a cabeça, o homem descobrindo a cabeça, não querem a mulher em silêncio durante a reunião, né? Não querem a ceia da forma que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, não querem a reunião que fala em 2 ou 3, né, e os outros julguem, não querem a doutrina da questão das línguas, ou seja, o sono foi muito profundo, a ponto de cair e morrer. Mas graças ao Senhor que tem alguns, né, que estão sendo ressuscitados para esse entendimento das cartas, dos discursos tão longos do apóstolo Paulo. É assim como Eutico aí, né? Foi trazido da morte, vamos dizer assim, né, daquele estopor de morte por Paulo, né? Então, essas verdades que Paulo ensinou, que também está hoje ainda está trazendo muitos cristãos estão tendo essa revelação, têm entendido, né? E tem se apartado do sistema religioso, né, que se formou aí no meio da cristandade. Pode falar, Alexandre. Já ia falar que é muito delicado, né, esse assunto, né, e importante também, porque, como o irmão acabou de mencionar, Wesley, né, graças ao Senhor, a gente que tem sido, né, despertado para essas verdades, né, e tem encontrado um terreno de reunião onde a gente conhece os fundamentos, né, dados pelo Senhor através dos apóstolos, né, e de repente a gente fica eufórico, quer falar, né, com os nossos irmãos queridos, né, que estão ainda em denominação. O irmão Fernando comentou, o irmão Wesley comentou em cima, dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é? Então, a gente, às vezes, quer falar, né, dessas verdades, e a palavra nos exorta a ter cautela, né, a ter mansidão, de saber que, muitas das vezes, aquele irmão ele não está preparado para ouvir essas verdades, né, não é o time certo, né, e acaba que pode desencadear uma discussão, né? Uma discussão, a gente querer convencer, né? De repente, o irmão dessas verdades, até por boa intenção, e a gente tem que ter cuidado quanto a isso, né? Cuidado, a gente aprende isso realmente na prática, né? Quando a gente tem contato com essas verdades, quando a gente começa a conhecer essas verdades, a gente quer passar elas para todo mundo, e a gente fala e a gente vai tomando porrada porque a gente acha que todo mundo vai entender, né, como a gente entendeu, e não é bem assim, né, não é bem assim, e a gente vai aprendendo, né, a ter calma, a ser mais paciente, a esperar no Senhor, né, tem uma palavra que diz, né, que é para a gente admoestar o nosso irmão com mansidão, para ver se Deus, né, dá o arrependimento, né? Fala mais ou menos dessa forma, né?
e a gente tem que ter cuidado. Ter cuidado. Eu queria trazer só um princípio, né? Um princípio que está lá em 1 Reis, Fernando, tem como você colocar aí? 1 Reis, no capítulo 13. Sei rapidinho. 13, né? E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre si. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pagai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim para que se me restitua a minha mão. E então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Né? A gente vê aí que o profeta, né, o homem de Deus, ele clamou contra o altar, né? Contra aquilo que a gente, só para contextualizar aí foi a divisão, né, das tribos, e Jeroboão, que foi empossado como rei, né, por permissão de Deus, sobre as 10 tribos que foi para o Reino do Norte, né, ele, não, para não perder o seu reinado, ele criou uma adoração, né, lá no Reino do Norte, no Monte Gerezim, criou um altar, estabeleceu sacerdote, ou seja, um lugar não aprovado por Deus, né, que o lugar de adoração era em Jerusalém, e eles continuaram a descer a Jerusalém, mas Jeroboão, como percebeu no seu coração, ele achou que ia perder o reinado, né, e ao deixar os israelitas descer para adorar em Jerusalém, ele criou esse altar, né? Ele criou esse altar para que o povo não descesse mais para adorar no lugar onde Deus tinha estabelecido para adorar, que era em Jerusalém. Então, foi uma abominação a Deus, e esse homem de Deus foi lá, né, profetizar contra o altar. Então, quando esse rei, né, Jeroboão, estendeu a mão sobre ele, a mão dele pegou uma lepra, né, ele suplicou a este homem orou ao Senhor para restituir, ou seja, né, moral da história, do princípio aqui que eu quis trazer, não é contra, né, os nossos irmãos, né, é contra o fundamento, né, contra aquilo que foi estabelecido pelos homens, que não é da vontade de Deus, que não tem base bíblica, né? A gente pode estar falando com nossos irmãos, né, à luz das escrituras, daquilo que não tem base bíblica, né, dos fundamentos, da doutrina dos apóstolos, de o que o irmão Isaac acabou de enumerar aí, né, do partir do pão, que é uma vez, né, uma vez no primeiro dia da semana, todos os primeiros dias da semana, e a gente sabe que nas denominações, tem denominação que faz nos primeiros dias do mês, até outras que fazem no primeiro dia do ano, né, fazem anual, então tudo fora, né, de base bíblica. E quando a gente está tentando explicar essas verdades, trazendo para as escrituras, muitos de nossos irmãos não entendem, né? E se enfurece até, a gente tem que ter calma, tem que estar, né,
bem tranquilo para poder ceder e não entrar em contendas até de palavras e discussão para perverter os ouvintes, né, a fim de querer convencer o irmão quando o irmão não está ainda, né, aberto a essas verdades, né? Eu só queria trazer esse princípio aí para a gente ter cuidado, a gente, né, observar a ocasião, se o irmão ele está acompanhando a conversa, se tem como conversar mais, né? O irmão Mário até fala, né? Tem irmãos que a gente conversa que a gente fica no primeiro terreno, né, da casa. Tem irmãos que a gente conversa que a gente pode subir mais um degrau. Tem irmão que a gente conversa que a gente pode subir mais, subir mais, subir mais. E a gente tem que ter esse feeling, né? Perceber quando pode conversar sobre mais coisas acerca da doutrina e quando deve se calar e entregar ao Senhor. Só até aí. Irmãos, se eu se permitir também um breve comentário aqui, né, interessante aí, quanto de aprendizagem, né, que a gente tem aí nessa passagem, né, como que é rico, né, de detalhes que são instrutivos para a gente, né, como os irmãos têm falado, e pegando aí também o gancho aí do que o irmão comentou agora, é algo que eu estava pensando aqui também, da nossa responsabilidade com relação aos nossos irmãos, né? Em Hebreus 10, né? 10, 24, se não me engano, né? Tem aquela exortação para que a gente exorte, né? Estimule uns aos outros no amor e nas boas obras, né? Diferente, diferente de Caim, né? Que quando Deus buscou ele, né? E perguntou acerca de Abel, falou: sou eu o guardador do meu irmão, né? Como se não tivesse responsabilidade sobre o irmão dele. Diferente dele, nós temos responsabilidades, né, para com nossos irmãos, né? E o irmão pontuou muito bem a questão aí daqueles irmãos que infelizmente estão do lado de fora, né, dessas verdades que o Senhor tem nos mostrado, né, que infelizmente pela divisão que é no testemunho, muitos se tornaram, né, insensíveis ao discurso de Paulo, que na verdade é né, toda a doutrina da igreja, que, como os irmãos disseram aí, né, de forma até profética, foi literalmente esquecido e hoje, também como o próprio Paulo falou, né, as pessoas têm comichão nos ouvidos, né, têm ouvidos cortos, não querem saber da palavra, infelizmente, né. Mas o ponto que eu queria trazer é quando em assembleia, né, interessante que o jovem Eutico, né, eles estavam num cenáculo, igual os irmãos pontuaram, e nesse cenáculo havia, né, várias luzes, e nada que é registrado na palavra, assim, irmãos, né, não é por acaso, né. Interessante que essas luzes falam justamente de, de, dos dons que Deus deu aos homens, né, para que, como fala Tiago também, né, e também fala de testemunho. Luz sempre fala de testemunho, irmãos. Não sei se os irmãos recordam, tem no decorrer de Primeira Reis, Segunda Reis, Crônica, né? Ali naquele decorrer que os reis vão subindo ao trono e descendo ao trono, vários reis fazem, a maioria deles, né, fazem o que era mal ao olho do Senhor, e, contudo, sempre, quando vai falar da descendência deles, né, da casa de Judá, obviamente, o Senhor sempre fala assim, contudo, Deus deu uma lâmpada para Davi, né? Ou seja, deu um filho a esse rei, por mais que ele tenha sido mau, para preservar a descendência de Davi. E ele chama essa descendência de lâmpada, né? Para que eu tenha que meu servo Davi tenha uma luz em Jerusalém. Então, esse testemunho de Deus, irmãos, né? Por mais que a ruína esteja grande, ele sempre vai ter um princípio de Deus, né? Ele sempre preserva para si um remanescente, ele sempre preserva para si esse testemunho, né? E esse testemunho é visto em um lugar elevado e em que o discurso de Paulo prevalece,
que é a figura aí da doutrina da igreja, né? A verdadeira doutrina, a sã doutrina. Mas nós não somos diferentes dos irmãos que não estão nesse círculo também. Esse é o cerne que eu queria falar. Nós não somos diferentes. Prova disso tinha esse jovem Eutico, que estava ali na janela, sentado na janela, ou seja, um lugar perigoso já. E, infelizmente, não teve um irmão que percebeu isso e poderia ter exortado esse irmão a ter, ó, irmão, desce daí, aí tá perigoso e tal, né? Porque ele estava com um pé na Assembleia e outro pé no mundo, né? Estava um pé para dentro, outro para fora. Então, faltou um zelo dos irmãos, né, ali de ter visto isso, e também faltou o cuidado do próprio Eutico, né? E é uma figura disso que a gente vê quando Deus deu maná à casa de Israel. Eu até abri aqui os versículos, né? Fala lá em Êxodo 16, se o irmão puder compartilhar aí. Êxodo 16, 31. Isso aí, ó. Isso aí é quando o maná, o início ali, né, que o maná foi dado, a casa de Israel, né, chamou o nome dele de maná, e era como semente de coentro branco, e seu sabor como bolos de mel. Então era um sabor adocicado, sabor agradável, mas com o tempo se passando, né, esse maná, a figura, né, da palavra, a figura também do Senhor Jesus, é o pão da vida que desce do céu. Com o tempo, infelizmente, irmãos, né, por fraqueza nossa e por falta de vigia, a gente acaba, pode ser que a gente se torne como a casa de Israel, né? E a gente vai ver depois em Números 21, eles chamaram isso aí de pão tão vil, né? Números 21, versículo 5. 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Porque aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fartiu desse pão tão vil. Então, aquele pão que no princípio era doce, né? Com o decorrer do tempo, ele se tornou vil para a alma desses homens, né? Daqueles homens ali. Ele se tornou vulgar, por assim dizer. Também tem em Números 11, também aqui tem um trecho que fala que para eles agora já não tinha gosto de mel, mas tinha gosto de azeite. É, Números 11 e 8. Espalhava-se o povo e colhia e o moía, né? Ou num graal e o pisava e em panelas o cozia. E deles fazia bolo. E o sabor era como sabor de azeite fresco. Se a gente subir no versículo 6, no 6, no 5 e atrás, aí um pouquinho mais atrás, irmão. Aí no 4, isso. Você vai ver que ali, isso aí começa com uma reclamação deles. Agora estão querendo carne, eles estão se lembrando do Egito, estão lembrando do mundo. Egito é a figura do mundo, né, de onde nós estávamos, debaixo ali das garras de Satanás, que é a figura do faraó. E com o tempo aconteceu isso com eles, né? O desejo deles começaram a chorar, né? Quem nos dará a carne a comer? Aí eles começam a lembrar do Egito. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. No versículo 8, ele vai falar aí, né, que um maná que no princípio tinha um gosto doce, agradável, agora tem um sabor de azeite fresco, que é um sabor intragável, né? Você comer azeite fresco. Então, isso aí, irmãos, fala de algo da gente também, que a gente pode
com certeza, se a gente não vigiar, né, cai numa situação dessa também. E o resultado, se a gente cair numa situação dessa, a gente nunca vai cair para o lado de dentro, irmãos. A gente sempre vai cair para o lado de fora. Sempre vai cair para o lado de fora, né? Mas como uma figura maravilhosa aí também, sempre há uma provisão para que a gente volte também, né, irmãos? Do Senhor. Sempre uma provisão que a gente possa voltar, né? Essa aí é vista aí nessa figura de justamente ali Paulo, né, trazendo o jovem Eutico à vida, né, pelo Espírito Santo, obviamente, e trazendo aos irmãos. Mas aí fica essa questão aí, irmãos, né? Tanto a questão nossa, quanto também a questão dos nossos irmãos. Se a gente perceber, né, um irmão ali que tem comunhão, estou falando das coisas dentro da Assembleia agora, viu? Os irmãos falaram aí da questão também dos irmãos de fora, né, que realmente é um fato. Às vezes se apresenta a verdade ali, a pessoa gera mais intriga e às vezes até discussões do que edificação. Mas eu estou querendo chamar a atenção para as coisas dentro da Assembleia, né? Se a gente ter essa sensibilidade, né, com nossos irmãos, né, de estar cuidando um dos outros, né, como fala Hebreus 10 lá, né, exortando as boas obras, o amor, né, em oração também pelo irmão. Às vezes acontece uma coisa com o irmão que desanima, e a gente sabe que desanima, né, e ele possa estar orando pelo irmão para que o Senhor possa manter ele ali, né, manter a fé dele ativa, né, como o Senhor orou por Pedro, antes de Pedro negar o Senhor Jesus orou por Pedro, né, para que a fé dele não desfalecesse. Então, a oração é essa ferramenta crucial aí da nossa vida, irmãos, que tanto para nós quanto para nossos irmãos também, como em reunião de assembleia também, orar ao Senhor, vejo que isso aí também é muito necessário, né? Porque a gente desanima, irmãos, isso é um fato. Às vezes a gente esfria, né? Mas, infelizmente, mas o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós e, como a palavra dele fala, né, sempre nos atrai com cordas de amor, né? E porque essa corda não pode ser nós, né, outros irmãos, né? Então, o Senhor tem o prazer de usar a gente, né, também para trazer os outros irmãos e, da mesma forma, vai usar os irmãos também para trazer a gente de volta, né, para esse ambiente elevado, cheio de luz. É aí, irmão. Muito bem, vamos continuar aqui a leitura. Acho que está tranquilo aí para todos os irmãos aí, as irmãs. E se tiver alguma dúvida, se a leitura estiver sendo muito corrida, pode sinalizar aí para a gente melhorar, né? Acho importante, né, a gente falar sobre essas coisas, esses comentários dos irmãos todos, né? O Senhor sabe de todas as coisas, e é importante a gente estar ouvindo, né, esses assuntos, essas coisas, né, relativas, né, à Assembleia, relativas às coisas do Senhor Jesus. Então, vamos continuar aqui a leitura. Paulo em Mileto. O estágio mais importante dessa jornada é Mileto. Embora os diferentes lugares em que eles passam sejam cuidadosamente notados pelo historiador sagrado, Paulo, estando cheio do Espírito, dá direções para a viagem. Seus companheiros, de bom grado, lhe obedecem, mas não como a um mestre, mas como a um que dirige na humildade do amor e na sabedoria de Deus. Ele decide não ir a Éfeso, embora fosse um lugar central, pois ele tinha o propósito no coração de ir a Jerusalém no dia de Pentecostes. Mas como o navio viria a ser detido algum tempo em Mileto, ele envia uma carta aos anciãos da igreja em Éfeso para poderem se encontrar. Dizem que a distância entre os dois lugares é de cerca de 48 quilômetros.
de modo que levaria 2 ou 3 dias para ir e voltar. Mesmo assim, tiveram tempo suficiente para se reunirem antes do navio sair. Assim, o Senhor pensa em seus servos e faz com que todas as coisas cooperem para o bem e para sua própria glória. O discurso de despedida de Paulo aos anciãos de Éfeso é característico e representativo, exigindo nosso mais cuidadoso estudo. Ele pôs diante de nós a profunda e tocante afeição do apóstolo, a posição da igreja naquele tempo e a obra do evangelho entre as nações. Ele os exorta com incomum seriedade e ternura. Ele sentia que estava se dirigindo a eles pela última vez. Ele os lembra de seus trabalhos entre eles, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, como Atos 20, 19. Ele os adverte contra os falsos mestres e heresias, os lobos cruéis que entrariam no meio deles, e os homens amantes de si mesmos, que se ergueriam falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. E lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Isso está em Atos 20, verso 36 ao 38. Com este pensamento sobre Paulo, é da mais elevada importância e marca uma época distinta na história da igreja. Além de lançar a luz divina sobre todos os sistemas eclesiásticos, podemos citar um pensamento abrangente e compreensivo de outro autor. A igreja estava consolidada sobre uma extensa área do território, e em vários lugares tinha tomado a forma de uma instituição comum. Anciãos eram estabelecidos e reconhecidos. O apóstolo podia chamá-los para ter com ele. Sua autoridade era também reconhecida por parte deles. Ele fala de seu ministério como algo passado, solene pensamento. Assim, o que o Espírito Santo coloca diante de nós é que, agora, quando os detalhes de sua obra entre os gentios de plantar o evangelho são relatados, como um panorama entre judeus e gentios, ele diz adeus ao trabalho. Isto para que pudesse deixar aqueles que ele havia reunido em uma nova posição, e, em certo sentido, entregues a si mesmo. É um discurso que marca a cessação de uma fase da igreja, ou a finalização, né, de uma fase da igreja, a dos trabalhos apostólicos, e a entrada de uma outra, a responsabilidade da igreja de manter-se firme, agora que esses trabalhos tinham cessado. O serviço dos anciãos, a quem o Espírito Santo constituía os supervisores ou bispos, Atos 20 e 28, e, ao mesmo tempo, os perigos e dificuldades que se seguiriam após o fim dos trabalhos apostólicos, complicando o trabalho dos anciãos, a quem a responsabilidade recairia especialmente. A primeira observação que decorre da consideração desse discurso é que a sucessão apostólica é inteiramente negada, ou seja, não existe sucessão apostólica, né? Pelo que o discurso que Paulo falou ali, né? Ele fala assim: encomendo-vos a Deus e a sua palavra. Então, Paulo não falou ali, né? Encomendo-vos a Tiago, encomendo-vos a Timóteo, encomendo-vos a Tito. Paulo não falou isso.
ou então, encomendo-vos a João, né? João foi o apóstolo que morreu de, vou dizer, causas naturais, já de velhice, já, né? Mas Paulo não falou, não encomendou os anciões, né? Ali de Éfeso, a esses irmãos eminentes, né? Irmãos já conhecidos, maduros, apóstolo, João e tudo mais. Ele encomendou esses anciãos a Deus e a sua palavra. Então, né, cai por terra, né, aquela história, aquele pensamento que foi trazido, né, depois, algum tempo depois, pela igreja, de que existe a sucessão apostólica, né, e a gente sabe quais são as igrejas, né, hoje aí que tem isso muito bem entranhado aí na sua doutrina, nos seus pensamentos. Devido à ausência do apóstolo, várias dificuldades surgiriam, e não haveria ninguém em seu lugar para lidar ou prevenir estas dificuldades. Sucessor, portanto, ele não tinha. Em segundo lugar, parece que o fato de que esta energia que freava o espírito do mal, uma vez que estivesse longe, faria erguer as cabeças dos lobos devoradores vindos de fora e dos mestres de coisas perversas vindos de dentro, que atacariam a simplicidade e a felicidade da igreja. Esta seria assediada pelos esforços de Satanás, uma vez que não possuía mais a energia apostólica para resistir-lhes. Em terceiro lugar, o que de primordial deveria ser feito para o impedimento do mal era alimentar o rebanho e vigiar, quer sobre si mesmos ou sobre o rebanho, para aquele propósito. Então, ele os encomenda, nem a Timóteo, nem a algum bispo, mas de um modo que deixa de lado qualquer tipo de recurso oficial, né? Ele encomenda a Deus e a palavra de sua graça. Nesse ponto, ele deixa a igreja. Os trabalhos em liberdade do apóstolo dos gentios estavam terminados. Ele tinha sido o instrumento escolhido de Deus para comunicar ao mundo seus conselhos a respeito da igreja e para estabelecer na mente do mundo o precioso objeto de suas afeições, unida a Cristo à sua mão direita. O que seria dela aqui? Atos 21. Então, vou dar um tempinho aqui. Acho que a gente já está dando o horário. A gente pode continuar aí de Atos 21, né? Então, desse ponto aí. Então, aí ele está concluindo, né, irmão, nesses parágrafos que a gente leu aí, a gente vê vamos dizer assim, a despedida, né, do apóstolo Paulo, tendo esse significado, né, de que é o encerramento de um tempo na igreja onde os apóstolos estavam ali presentes, né, e a obra deles ali dava à igreja, né, um poder contra os ataques, né, de Satanás e os ataques que poderiam vir, né, de lobos de fora da igreja ou de até mesmo homens de dentro da própria igreja que poderiam se levantar e para atrair os discípulos para si. Então, nessa época aí, em que os apóstolos, aí representados, no caso, pelo apóstolo Paulo aí, né, tipo aí uma representação de todos os apóstolos, né, na época em que a igreja tinha, né, os apóstolos ali presentes, porque os apóstolos e os profetas lá do início da igreja foram quem estabeleceram ou colocaram o fundamento da igreja, né, eles colocam o fundamento que é Cristo, né, e sobre esse fundamento aí
né, os que vêm depois, nós, né, todos aqueles irmãos que vieram depois, os anciões, os bispos, e todos os irmãos e irmãs, eles estão construindo sobre esse fundamento, né, que os apóstolos colocaram, né, os apóstolos e profetas lá do início da igreja. Então, é como se fosse aí uma representação, né, esse capítulo, Atos 20, né, com essa despedida de Paulo aí, né, fosse uma representação, né, do final de uma época ou de um tempo da igreja, em que ela, vamos dizer assim, foi estabelecida, né, pela essa obra dos apóstolos e dos profetas lá no início, e que agora essa igreja deveria caminhar, né, sem esses apóstolos, né, que o Senhor Jesus tinha dado para a igreja, né? Então, como não há sucessão apostólica, pelo que a gente, né, viu aí, a gente leu, então agora a igreja deveria continuar a sua trajetória sem esses apóstolos. E aí, né, o inimigo, né, ele usaria, né, como usou, né, de todas as artimanhas dele para atacar a igreja, né, trazendo lobos, trazendo homens de dentro da própria igreja para se levantar e querer tomar umas posições elevadas, né, atraindo os discípulos, atraindo os cristãos a ele, não a Cristo. Então, tudo isso a gente sabe que realmente aconteceu, mas esse último trecho aí, né, que é representado aí pelo capítulo 20 de Atos, e explanado aí pelo irmão Andrew Miller aí, está nos falando disso, né? O final dessa era, vamos dizer assim, o final da era apostólica na igreja. Seria, né, essa despedida aí de Paulo. Mas o que fica realmente marcado para esse final da era da igreja, ou apostólica na igreja, que fica realmente marcado na nossa mente é que, né, não existe sucessão apostólica, e segundo, né, fomos encomendados, né, ali, representado ali pelos anciãos de Éfeso, todos nós fomos recomendados, né, a seguirmos nessa caminhada, né, pela direção de nosso Deus, né, aos cuidados de Deus e da palavra de sua graça. Então, não existe algum outro que veio, que se levantou, algum outro homem que veio, que se levantou, tomando a posição dos apóstolos para continuar. Os apóstolos, a gente sabe, foram homens levantados pelo Senhor Jesus para a edificação da igreja, para o que é útil à igreja, e eles tiveram, então, durante esse período, né, de trabalho deles, esse papel, né, muito importante de trazer, colocar o fundamento, né, da igreja e trazer a doutrina, né, para a igreja e as diretrizes para a igreja e como nós deveríamos caminhar. E a gente percebe que é simples, né? Quando Paulo fala ali, voltamos lá no texto, Fernando. Ele fala da simplicidade, né, da igreja. É um pouquinho mais acima aí. Ali, ó. Ele fala assim, faria erguer cabeças dos lobos devoradores vindo de fora e dos mestres de coisas perversas vindo de dentro, que atacariam a simplicidade e a felicidade da igreja. Então, o que a gente viu durante esse período, né, que chegamos até hoje aqui, foi que essa simplicidade, essa felicidade da igreja, lembrando, né, meus irmãos, a felicidade que é, a festa que é, vamos dizer assim, para nós, a gente lembrar do Senhor na ceia, né, da forma simples como foi ensinada pelo apóstolo Paulo. E a gente desfrutar disso. Mas essa simplicidade, essa felicidade, estou usando aqui a questão do partimento do pão como exemplo,
ela foi, vamos dizer assim, destruída, arruinada, né, por esses homens que se levantaram no meio da igreja, por esses lobos e tudo mais. Então, hoje a gente vê no meio cristão que a ceia do Senhor, que deveria ser uma coisa tão simples e tão alegre e feliz e de grande proveito, né, para todos, se tornou uma coisa, vamos dizer assim, complexa, cheia de firulas, né, e cheia de regrinhas, cheia de limitações, vamos dizer assim, e as pessoas não podem ir ao Senhor, né, como fala lá em Hebreus, né, que o Senhor, né, nos deu livre acesso ao nosso Deus. E as pessoas, os cristãos hoje estão perderam essa simplicidade e essa felicidade de ter esse livre acesso, de chegar a Deus e ao Senhor Jesus sem nenhum impedimento, né? Então tem muitas regras, só pode ter a ceia se tiver alguém na frente para dar a ceia, se não tiver, não pode, tem que ser o pastor, e tem que ser esse, tem que ser aquilo, e vai, muitas outras coisas. Eu estou dando só um exemplo da ceia, mas muitas outras coisas na igreja, né, que deveriam ser simples, né, se tornaram complexas, pesadas, né, e aí, né, a gente não pode desfrutar, né, das coisas do Senhor com alegria, com graça, com simplicidade. Bem, então a gente está chegando aqui ao fim da reunião. O irmão quer comentar alguma coisa para terminar aí? Ok, então a gente vai terminar. Fernando marcou lá, né? A gente vai continuar ali de Atos 21. Né? Vai ser lá embaixo, Fernando. Desce mais. Isso, a página 128, Atos 21. Tá bom? A gente vai continuar na próxima terça daí. Um detalhe, irmãos. Aqui tá marcando página 128, mas se algum irmão for abrir pelo navegador, vai ser essa 144, porque o gerenciador, ele pega todas as páginas do livro, né? Ele não pega só o conteúdo em si. Tá bom. Aí você coloca lá no grupo, tá bom, Fernando? Pronto, eu coloco sim, pode deixar. Faz um print aí e bota lá. Tudo bem, irmão. Vou estar aqui encerrando a gravação, parando a gravação.